Cumprimentando os magistrados presentes, desembargador Fernando Rios Neto, desembargador Marcelo Pertence, nosso colega convocado, juiz doutor Eduardo, aguardando a presença da nossa colega desembargadora Cristiane Fenelon. Tem também o ilustre representante do Ministério Público, doutor Arlélio, senhores advogados e advogados presentes, eventuais estagiários, demais servidores aqui do plenário. Eu submeto a aprovação da ata da sessão anterior. Sem manifestação em contrário, declaro aprovada por unanimidade. Nós estamos aguardando a desembargadora Cristiane chegar. Vou pedir licença aos senhores advogados, nós vamos apregoar o processo com a composição que se encontra aqui na sala para adiantar, então. Né? Senhor presidente, se eu me permite, só para retirar, retirar de pauta um processo em razão de IUJ, e como tem sustentação oral, para liberar o advogado. Relator? Sou eu relator. São 3 processos. Por favor, senhor secretário. É o RO, é o ROPS 10.242/87/2017, esse está com sustentação oral. O 11.646/36/2016 e o 10.403/48/2013. Fernando, no seu é eu, você e a Cristiane, né? Tem que aguardar ela chegar, senão te priorizava. Tá? Senhor presidente, pela ordem, se houver concordância de toda a turma e dos colegas, aqueles que eventualmente quiserem, por assistência, for anunciado primeiro, eu estou aí até para sustentação, mas se for para assistência, eu abriria mão para, se for primeiro, quer dizer... Assim, não, eu falei para vocês que a ideia é nós fazermos um que eu sou relator, porque nós temos a composição para votar. Não tem impedimento, a doutora Cristiane, ela não participa dos votos dele, aí pode fazer a sessão. Só para adiantar, mas é coisa rápida, não? Senhor secretário, para a palavra, então. Pauta do PJE, relator desembargador Paulo Roberto, processo número 21 da pauta, número 11.072, escrito advogado Bruno Camilo dos Santos, 21 da pauta. Esse processo número 21 já está na tela. Recorrente Otoniel. Por que não está entrando? Não, clica 2 vezes em cima. Eles estão obrigando pelo xodó. Não, você clica 2 vezes, vai clicando que ele entra. Não, aplica onde está escrito. Clica aqui na palavra. Clica 2 vezes que ele está Você para que eles põem com xodó que ninguém usa, devia começar no PJE logo. Eu falei que podia excluir isso aí, não está excluindo, não? Aqui agora? O que é isso? Só identificar os seus e obrigado. Concluir. Obrigado. Eu não vou conseguir. Então eu vou à conclusão do voto e vai no seguinte sentido. Como é que é? Rapaz, que isso? Grande demais. Bom. Muito obrigado. Então eu estou conhecendo dos recursos interpostos pela reclamada e pelo reclamante, mas quanto ao mérito, estou negando provimento. Doutor, boa tarde, com a palavra, caso necessário. Você opera pelo reclamante ou reclamado? Pelo reclamado. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todos da mesa que eu cumprimento em nome do senhor presidente. Boa tarde aos demais presentes. Com relação ao recurso, eu tenho a falar só com relação à equiparação salarial. Pois não. Que a gente, como alegamos na tese recursal, como demonstramos na defesa, o reclamante, ele não fez, já em algum momento, não fez as mesmas funções do paradigma. Haja vista que o paradigma, como demonstrado nas provas documentais juntadas aos autos, bem como a tese da defesa do recurso, tinha uma maior complexidade, conhecimento da matéria, das funções, bem como tinha uma formação superior com relação ao reclamante, bem como algum tempo maior de casa, um tempo maior de trabalho na empresa, bem como ter também trabalhado em outras filiais, ter feito os cursos no exterior, e dentre outras funções que essa não foi intitulada para o reclamante. Com isso, se pede vênia que seja reavaliado com relação à equiparação salarial e que seja deferido o que foi solicitado no recurso para que seja improcedente com relação a este pedido. Pois não, doutor, muito obrigado, doutor. O voto trata exatamente o que o senhor falou da tribuna e eu aqui estou fazendo coro com o juiz do primeiro grau em função da matéria que é fática
e o faço, como fez o juiz, com base no depoimento das testemunhas que foram roladas, que prestaram depoimento, inclusive ratificando a identidade de funções entre o paradigma, tá, e o reclamante. E a despeito de uma suposta divergência, né, sobre períodos, desses mesmos depoimentos ficou constatado que a partir de 28 de dezembro de 2010, ambos, isso após o treinamento, né, adicional, ambos exerceram as mesmas funções e não houve, evidentemente, a prova do fato, né, modificativo, extintivo da pretensão do autor. Eu estou mantendo o voto respeitosamente, como não voto sozinho, consulto como votam os demais votantes neste processo. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência. Terceiro votante. Estou acompanhando também. Acompanhando, doutor Eduardo. Doutor, então, prevalece o voto do relator, unanimidade. O senhor tem mais algum processo? Só esse? Não, só esse. Muito obrigado, prazer em vê-lo. Um abraço, boa tarde, bom Natal para o senhor e para a família e boas entradas. Obrigado para todos. Obrigado, Feliz Natal para todos. Um abraço, felicidade. Bom, já temos então a composição agora, né? Boa tarde, desembargadora Cristiane Venelon. Então, você pode voltar agora. Tem algumas as prioridades. Doutor Fernando. Doutor, eu ia pedir também licença, senhores advogados, que o nosso colega doutor Fernando, agora na corregedoria, precisa se ausentar com urgência. Ele só tem um processo no PJE, 3 processos físicos. Nós vamos votá-lo rapidamente para liberar o desembargador. Ok? Todos de acordo? A doutora Cristiane está a posto já? Apostos? Não estou apta, não. Não, aguardamos a senhora ficar 2 apta. minutos, por favor, só para... Claro. Passa mais um. Então vamos continuar no senhor. Vamos, pode continuar. Chama outro meu. Pauta do PJE, relator desembargador Paulo Roberto, número 20 da pauta, processo número 11052, inscrito advogado Marcos Antônio de Jesus, 20 da pauta. Esse senhor tem divergência. Quem que está impedido? É porque eu não estou abrindo aqui. Pelo reclamado, Marcos Antônio de É Jesus. porque eu não estou conseguindo entrar nesse troço aqui. Ah, tá. Troca o... sei, tô vendo. Eu vou à conclusão do voto. No PJE, aí fica perguntando como entrar. Eu boto meu nome, ponho a senha, fala que é número de Seguinte sentido. Vai para trás aí. O senhor quer ver aqui? Ah, beleza. Sim, lembrei. Eu estou, então, conhecendo dos recursos interpostos. Quanto ao mérito, eu estou provendo parcialmente ao recurso da reclamada para manter a justa causa aplicada e, em consequência, excluída a condenação, pagamento de aviso prévio indenizado, 13º proporcional, férias proporcionais, mais um terço fundo de garantia, mais a multa de 40%, bem como a obrigação da entrega das guias de TRCT, CD-SD e a chave de conectividade. Quanto ao recurso reclamante, provendo parcialmente para deferir dano moral pelo comprovado transporte de valor que fixo em R$10 mil. Incide correção monetária contada a partir da decisão de arbitramento ou alteração do valor com juros desde o ajuizamento da ação, súmula 439 do TST. Doutor, boa tarde. Boa tarde, Palavra, excelência. doutor. O senhor é pelo reclamante ou pela Pela reclamada? reclamada. Pois não. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes dessa turma. Agradeço de antemão a atenção dos senhores e peço, excelência, a atenção de vossa excelência e dos demais componentes com relação a essa justa causa que foi aplicada. Existe uma declaração do próprio reclamante que ele confessa que saiu fora da rota e há gravações em que o reclamante é mostrado acrescentando ao seu caminhão mais 3 caixas de cerveja e depois essas 3 caixas elas desaparecem após o reclamante sair fora da sua rota. Foi esse o grande motivo da justa causa, né? E como o voto bem bem colocado de Vossa Excelência, eu peço que os demais acompanhem com relação à manutenção da justa causa. Com relação ao tópico que foi objeto de reforma pelo recurso do reclamante, a reclamada esclarece, Excelência, aqui da tribuna, que os valores que eventualmente eram transportados pelos motoristas eram valores muito pequenos e não aconteciam de forma regular, só aconteciam quando aquele pequeno comprador ele não tinha condições de pagar
o boleto bancário, não tinha condição de pagar via cheque ou então via sistema da empresa, com depósito diretamente na conta da empresa. Isso acontece em pouquíssimos casos, já que, em razão da informatização dos sistemas, todos os clientes da reclamada fazem o pagamento via boleto bancário, fazem o pagamento via outros meios que não sejam dinheiro. Então, apenas em pequenos casos, em pequenas oportunidades, raras oportunidades, é que o reclamante transportou algum valor e esse nunca passou de R$200 ou R$300, né? E nisso a reclamada peça que os demais votantes acompanhem o voto de Vossa Excelência com relação à justa causa, à manutenção da justa causa e data máxima vênia, né? Que reconsiderem, ao menos com relação ao valor do dano moral reconhecido aqui pelo voto do relator. Pois não, doutor. Com relação à sustentação oral, e aqui eu me dirijo não só ao advogado, mas também aos demais votantes, aqui a questão da justa causa, eu estou reformulando a sentença, ou reformando a sentença do primeiro grau, que é sob fundamento exatamente da prova oral e também do próprio depoimento do reclamante no primeiro grau. A verdade é o seguinte, aqui é um desvio de caixa de cervejas, né? Foi constatado pelo conferente da reclamada que houve, né, esse desvio, fora de rota inclusive. O reclamante não nega isso, e a prova oral estabeleceu, ao meu sentir, que é obrigação do motorista. E me parece que o reclamante, na audiência de instrução, tentou imputar essa responsabilidade para os ajudantes, que não era verdade, porque o responsável é o motorista. Foi desviado a rota e, nesse desvio de rota, sumiu-se as caixas de cerveja que foram constatadas. Então, por isso que eu entendi que aqui era o caso de justa causa e por isso que eu reformei a sentença do primeiro grau. Que, aliás, foi convergente da tribuna. Agora, quanto à questão do dano moral, doutor, aí eu estou mantendo também o voto, porque eu parto do pressuposto, e me parece que é um posicionamento, talvez que não seja só meu, não é questão se ele vai transportar R$10, R$100 ou R$1 milhão. O problema é que ele transportava dinheiro, era motorista, e nós temos visto aí que caminhões estão sendo assaltados a rodo, né? A rodo, os motoristas estão aí, às vezes até com sequestro dos motoristas e até com risco de vida. Então, eu respeitosamente mantive aqui a indenização por dano moral exatamente pelo risco que o motorista correu em função de transportar importâncias, e aqui eu relevo a questão do valor, fixei a indenização em R$10 mil, mas como não voto sozinho, o desembargador Marcelo está impedido nesse processo? Não? Pois não. Então, o segundo votante, quem é? O desembargador Marcelo, né? Pois não. Senhor presidente, com todo respeito ao meu nobre advogado, eu mantenho a sentença integralmente nesse aspecto da justa causa, exatamente a míngua de comprovação efetiva da ocorrência do desfalque e principalmente da culpa ou dolo do reclamante nessa ocorrência. Então, com todo respeito, eu nego provimento ao apelo da ré, acompanho Vossa Excelência no apelo do autor. Aberta a divergência pelo desembargador, doutor Eduardo. Senhor presidente, eu examinei o caso para entender o que seria de novidade aqui, mas eu vou acompanhar a divergência. Sim, quanto à justa causa. Quanto à justa causa. Só a justa causa. Quanto à justa causa. Demais eu estou acompanhando Vossa Excelência. Então, o terceiro votante acompanha o segundo votante, desembargador Marcelo, doutor Eduardo o acompanha. Eu fico vencido no que toca a questão da justa causa, tá? Vou fazer a adequação do voto, porque estaria-se, então, dando provimento ao recurso do reclamante no que toca à justa causa, quanto ao mais que é mantido o voto. Entendeu, doutor? Entendido, Excelência. Muito obrigado. Doutor. Um grande abraço para o senhor, felicidade. Paulo, tá ok. Ok? Vamos lá. Pauta física, número 13 da pauta, processo 1817-2012. Relator, desembargador Fernando Rios. Revisora, desembargadora Cristiana Fenelon. Inscrita, advogada Maria Inês Vasconcelos Rodrigues de Oliveira Tonel. 13 da pauta física. Desembargador Rios Neto, seu voto em conclusão por obséquio. Processo número 13. Eu conheço do recurso e eu
daria provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para os reflexos, mas, nesse ponto, como a desembargadora Cristiana Fenelon é revisora, e nessa eu fiz o voto adaptado ao que prevalece na turma, mas nessa composição a minha posição é idêntica à dela. Então, eu, na verdade, vou conhecer e negar provimento. Okay. Conhece e nega provimento? Doutora, boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. É só com relação à equiparação salarial, senhor presidente, e demais componentes da turma. Nesse caso aqui, nós tínhamos um analista de sistema, temos ainda, né? Um analista de sistemas que pediu equiparação com um paradigma remoto. A doutora Juizacó julgou improcedente ao fundamento de que o paradigma remoto era o chefe dos analistas. Aqui eu pediria uma reavaliação da prova pelos demais componentes da turma e pelo desembargador relator, porque quando nós vamos reexaminar, nós vamos ver que a prova aqui autoriza sim essa equiparação. Não há nenhuma incongruência nos depoimentos, não havia motivo pela desprezar o depoimento da testemunha Valdeci. É tudo muito simples. O reclamante era analista de sistemas, trabalhou como analista de sistemas sempre com paradigma, até que o paradigma Gustavo galgou o cargo de gerente, o que se deu em janeiro de 2009. Antes de janeiro de 2009, eles exerciam exatamente as mesmas funções técnicas de analista de sistema. Então, entendemos daqui da tribuna que até esta data, até este marco, pelo menos, a equiparação poderia ser deferida. E não compreendemos por que é que a magistrada desprezou o depoimento da testemunha, a única testemunha ouvida aí nesse processo, o senhor Valdeci, analista, haja vista que o depoimento foi colhido sobre o crivo do contraditório, a testemunha foi devidamente compromissada, o banco não contraditou. Então, o desprezo dessa prova legítima e pertinente, para nós aqui da tribuna, não faz o menor sentido. Então, o tema capital dessa sustentação, curtinha, seria justamente com relação a esse tópico equiparação, um pedido para que seja reavaliada a prova nesse particular, para ser deferida essa equiparação pelo menos até dezembro de 2009, data a partir do qual o paradigma remoto foi promovido. Antes, a função era idêntica. E com relação à questão da competência da Justiça do Trabalho ou incompetência, nós temos aqui um pedido não de revisão de normas de aposentadoria, mas tão somente de ampliação de aposentadoria. Né? E, nesse caso, entendemos que 114 da Constituição se aplica, porque é diferente. Uma coisa é você querer questionar o estatuto de uma fundação, uma coisa é você querer questionar a forma de pagamento de ampliação de aposentadoria. Outra coisa é você querer apenas implementar no salário do aposentado mais uma conquista. É nesse sentido a sustentação? Aguardo, então. Olha, doutora, obrigado. O relator. Bom, começar por trás, né? Essa parte não alteraria o resultado, porque, ainda que se desse a competência... Só vai levar que você tem alguma coisa. O pedido da equiparação salarial está sendo julgado improcedente. Eu avaliei aqui e comunguei com o entendimento da sentença. Não é que a testemunha foi desprezada, mas porque, na verdade... Pelo conjunto probatório, primeiro, no período imprescrito não há condições. Se for olhar antes, nós temos um depoimento do próprio paradigma remoto, num outro processo, falando que ele era supervisor de sistemas do reclamado, superior e hierárquico dos 25 empregados da área do sistema e autoridade máxima em Minas Gerais, pois indicado para substituir interinamente o senhor Paulo Bicalho, desde janeiro de 2009. Então, na verdade, a promoção dele foi um ato formal que já consolidou uma situação que já era fática. Então, nesse sentido, eu estou entendendo que não... Mas antes de janeiro de 2009?
Estou entendendo que não houve condições para a equiparação salarial. A senhora só mantém o voto, então? Mantém. A senhora quer arguir alguma matéria de fato? Não. Não. Não a tenho. Pelas mesmas razões já explicitadas no brilhante voto do desembargador Fernando Rios, eu acompanho integralmente. Eu também estou acompanhando o voto como terceiro votante, pedindo um vênia à ilustre advogada, parabenizando pela sustentação oral, mas obrigada, acho que prevalece então o voto do relator à unanimidade e assim se decide. O seguinte do desembargador Fernando. É o 14 da pauta física. Não tem sustentação, não. Não tem sustentação oral, desembargador? Tem uma divergência. O 14 parece que tem uma divergência. Tem, da desembargadora Cristiane. Quanto ao valor da indenização por dano moral, eu fixaria 5 mil. E quanto à reparação do dano moral, pelo nexo de concausalidade, o perito quantificou em 30%. Eu aumentaria esse valor, ao invés do valor que foi fixado aí, para R$ 281,10 por mês. Relator. Aí eu deixo para Vossa Excelência decidir. Sim. Depois eu adequo. Não, eu tô pedindo vênia ilustre revisor, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Tá certo, mas, então eu vou ficar vencida nos dois aspectos. Mas é questão de valor, né? Então assim se decide, fica vencido parcialmente, não é isso, a desembargadora Cristiane? Assim se decide. Seguinte. Agora é o PJE da sala. PJE, desembargador Fernandes, PJE. PJE? Aqui também. Tem sustentação? Não tem sustentação e não tem divergência apontada também, não. Estou de acordo. Não está entrando aqui. Mas não tem divergência não, viu? Então não tem divergência. Então, eu proclamo que o processo... Qual é o número dele, por favor? É o 11755. 11755. 11755 de relator desembargador Fernando fica, então, votado, prevalecendo o voto à unanimidade. Tem mais algum desembargador? Só isso. Só Vossa Excelência está liberado para a hora que quiser. Peço licença, então, agradeço a atenção. Prazer em vê-lo, sucesso. Vou lá para a reunião. Sucesso. Pauta física, uma preferência regimental, número 16 da pauta, processo 97/2013. Relatora, desembargadora Cristiana Fenelon, revisor, desembargador Paulo Roberto, inscritos os advogados Alex Santana de Novaes e Carlos Vinícius Duarte Amorim. 16 da pauta física. Relatora, com a palavra a conclusão do voto. Por obséquio do recurso ordinário interposto pelo reclamante, rejeita preliminar, no mérito dou-lhe parcial provimento para deferir que a pensão seja quitada de uma só vez, em valor hora arbitrado em R$ 330 mil, e condenar a Tóquio Marino Seguradora S.A., Real Seguradora S.A., ao pagamento do prêmio previsto no contrato de seguro em razão da incapacidade laboral permanente reconhecida ao autor, nos termos da fundamentação. Conheço igualmente do recurso ordinário interposto pela usina Delta S.A., rejeita preliminar e no mérito dou-lhe parcial provimento para excluir a condenação à constituição de capital. E o prêmio securitário possui natureza indenizatória. Custas no valor de R$ 2.400 a cargo das reclamadas com base no valor de R$ 120 mil, hora crescida a condenação. São custos adicionais. Obrigado, doutor Alex e doutor Carlos Vinícius. Boa tarde a ambos. Com a palavra, doutor Alex. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma, ilustre relator, excelência, o reclamante vem à tribuna para pedir a majoração. E a majoração por quê? A base para fixação da condenação foi 50% da remuneração do reclamante. E 50% por quê? Ele sofreu um acidente de trabalho típico, uma lesão na coluna cervical, e a perícia diz que ele está parcialmente incapaz, apenas 50%, mas com incapacidade permanente para o trabalho. Em função disso, o pensionamento foi fixado em 50% do valor. Ora, com todo respeito, entendemos nós que a incapacidade é total, o reclamante não pode voltar a trabalhar. A incapacidade, a base de cálculo tem que ser 100%, com todo respeito ao voto da ilustre relatora. Sendo a base de cálculo 100% e não 50%, como deferido em primeira instância, e é o que me parece mantido pela ilustre relatora, o valor hora arbitrado com relação a danos materiais deveria ser dobrado, porque aquela base de cálculo de 50% alteraria para 100%.
A incapacidade, como disse, está patente no laudo, o perito diz que ela é permanente, ou seja, o reclamante não voltará a trabalhar. Em função disso, Excelência, espera o provimento integral do recurso ordinário do reclamante e que seja estendida a condenação e o provimento que a ilustre relatora já dá ao recurso. É o que espera. Muito obrigado, doutor Alex. Doutor Carlos Vinícius, com a palavra para o obséquio. Senhor presidente, eminente desembargador Marcelo Pertence, com quem tive o privilégio, a honra de assistir a atuação de Vossa Excelência junto ao Tribunal Superior do Trabalho, demais membros desse douto colegiado, ilustre representante do Ministério Público. Egrégia turma, a discussão central do processo é a presença ou a responsabilidade civil do empregador em razão de um acidente de trabalho sofrido pelo reclamante. E aqui é importante destacar, porque na visão da reclamada faz toda a diferença, é que o episódio, o sinistro em que ocorreu o acidente, no momento do acidente, o acidente se deu no campo e o reclamante empregado estava sozinho. Ou seja, não havia testemunhas do sinistro. Todos os laudos feitos, seja o médico, seja aquele de verificação da dinâmica do acidente, foram feitas com base na narrativa do próprio empregado. E não podia ser diferente, isso é verdade. Então, não se está aqui a discutir o acidente em si ou a dinâmica do acidente. A ponderação e a reflexão que roga a empresa de Vossas Excelências diz respeito único e exclusivamente a um dos requisitos da responsabilidade civil, que é a culpa, a culpabilidade. Por quê? Porque a própria sentença reconhece que este requisito da responsabilidade civil, a culpa, ela foi extraída de onde? De um único elemento dos autos. Qual? Depoimento pessoal do reclamante. Que todos nós sabemos, o depoimento pessoal da própria parte não faz prova a seu favor. Só tem processo. E mais, senhor presidente e eminentes julgadores, o depoimento pessoal do reclamante, que, repito, foi o depoimento ou a narrativa com que foram feitas todas as demais provas, e isso não se discute, o acidente em si, a incapacidade, grau de incapacidade, isso não se discute. A questão é a culpa, que não pode ser extraída do depoimento dele, que não faz prova, e vai de encontro das demais provas produzidas. Por quê? Porque, além do depoimento pessoal do reclamante, foram ouvidas mais 2 testemunhas. E o depoimento dessas testemunhas afasta a afirmativa do reclamante. Por quê? Da onde se extrai a culpa? Segundo o autor, que apesar dele ter verificado que não havia condições de exercer a atividade naquele momento, seja porque não tinha equipamento suficiente, os parafusos eram inespecíficos e inadequados, e principalmente porque o solo em que se apoiaria o cavalete, ele estava fofo, inapropriado, isso o próprio reclamante admite, ele atribui a realização da atividade uma determinação do seu empregador. E, ora, as testemunhas ouvidas disseram justamente o contrário. Peço vênia para ler os trechos pertinentes. Abro aspas, testemunha do senhor José Cirino dos Santos. No caminhão-oficina trabalha apenas uma pessoa. O mecânico vai até o campo e avalia se é possível fazer o serviço. E, se não for possível, pede o recolhimento do equipamento para a oficina. Segundo depoimento do senhor Ronaldo Marques Rodrigues, a primeira reclamada, que é a usina Delta, orienta os mecânicos sobre o trabalho, principalmente quanto a escoras. O empregado não recebe punição quando deixa de fazer o trabalho porque verifica risco, devendo solicitar apoio. A primeira reclamada não permite que se faça o trabalho realizado pelo reclamante sem cavaletes, muque ou sustentação.
Os técnicos fazem verificação rotineira sobre o uso de EPIs, bem como determinam a paralisação do serviço quando a pessoa não está utilizando o equipamento necessário. Então, veja, Vossa Excelência, a prova oral, testemunhal, válida, inquestionada, diz que a orientação da empresa é para que não se faça o serviço, se o empregado verificar que a situação não é adequada. O que vai de encontro à fala do reclamante de que foi obrigado a fazer. E mais, some-se a isso, confissão do autor em depoimento pessoal. Era mecânico com experiência de mais de 20 anos antes de ser admitido na empresa. Documentos de folhas 166 e 167 afirmam que o reclamante recebeu treinamento para a função. Ou seja, não há nada que atribua a culpabilidade do empregador pelo sinistro sofrido pelo reclamante, o que afastado um dos requisitos da responsabilidade civil, automaticamente as condenações e indenizações por dano moral ou material. Mas se esse não for o entendimento deste douto colegiado, ainda assim há razão para a reforma da sentença, mesmo que parcial. Vejam, Vossas Excelências, embora o voto de Sua Excelência Eminente Relatora seja pela atribuição da indenização por dano material em parcela única, a sentença determinou o pagamento a partir do marco prescricional. Só que não há falar, muito menos em indenização em parcela única, em dano material, porque o reclamante simplesmente ele permanece com o contrato de trabalho ativo. O contrato está suspenso porque ele está em gozo previdenciário. Mas ele não teve, até o presente momento, nenhuma lesão no seu patrimônio material. E mesmo que parcialmente e permanentemente incapacitado, ele não houve prejuízo material. E mais, a prova técnica, o laudo pericial, embora a sentença tenha atribuído o grau de incapacidade em 50%, a prova técnica, o laudo, repito, deu o grau de incapacidade para a moléstia do autor em 18,25%. Então, quer me parecer que, ainda que se defira a indenização por dano material, que se observe o grau de incapacidade fixado pelo perito. E mais, senhor presidente, eminentes julgadores, ainda com relação à indenização material, se entender que é devida agora e ainda em parcela única. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ela cada vez mais tem caminhado no sentido de que, nessas hipóteses de indenização material, o que se faz é chegar a um valor financeiro que, aplicada a uma operação bancária com frutos conservadores, ou seja, 0,5%, corresponda a esses frutos a quantidade material que o empregador deixou de receber mensalmente. Ainda que admitamos o percentual de 50% fixado em sentença, o salário do reclamante era R$ 1.500. Então, R$ 1.500, a indenização teria que ser de R$ 750 mensal. Qual aplicação financeira, ou qual valor que aplicado financeiramente a 0,5% daria os 50% do salário do autor? R$ 150 mil, e não os 330. Porque os 330, em verdade, eles representam até mais do que 100% da remuneração obreira. E sabe-se também, e a jurisprudência, inclusive, deste egrégio tribunal, de que se o pagamento se dá em parcela única, há que se aplicar, no mínimo, um deságio, que varia de 30% a 50%. Então, se espera, primeiro, pelo afastamento da indenização material. Segundo, a suspensão do seu pagamento até que haja efetivamente o dano, ou seja, que haja a rescisão do contrato, que permanece suspenso. Ou, se assim não se entender, pelo menos que se arbitre em valor não superior a 150 mil a indenização material. E, finalmente, para encerrar, senhor presidente e eminentes julgadores, o valor atribuído a título de dano moral de mais de R$ 86 mil em sentença, que a própria sentença utilizou como 50 remunerações do reclamante, quer nos parecer que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por tudo isso que já foi dito. Então, são com esses
fundamentos é que se espera e roga Vossas Excelências a revisitarem a prova e a proverem, ainda que parcialmente, com mais extensão, o recurso da usina Delta. Muito obrigado, senhor presidente. Não, doutor. Relatora. Senhor presidente. Sim. Pois não, desembargador. Desculpe interromper. Até em homenagem ao brilhantismo das duas sustentações, felicitando por revê-lo. Obrigado. Nobre advogado, por muito tempo atua com muita perseverança no Tribunal Superior do Trabalho, com muita qualidade também, que foi retratado aqui da sustentação, e também o doutor Alex, que de todos nós é conhecido. Eu vou pedir vista desse processo para poder melhor analisar. Esse é um ponto que estou levantado, quando na questão da indenização, tanto material quanto moral. Gostaria de dar mais um revisão na matéria, aguardando o retorno também da doutora Cristiane. Cristiane está de férias, eu estou de férias. Vai ter que retirar de pauta. Retirar de pauta para vista e aguardo o retorno da desembargadora das férias. Antes de abril não vai ser julgado, não. Você volta quando? Eu só volto no final de março. Retira com publicação. Você vai voltar junto comigo, praticamente. Nós voltamos juntos, né? Que aí é a mesma composição. Sim. Bom, doutores, então o processo vai ser retirado de pauta, tendo em vista a vista requerida pelo desembargador Marcelo Pertence. Vou examinar, inclusive. Como a desembargadora, a relatora vai estar de férias e eu também voltaremos. Possivelmente serão os três que votarão a partir da vista requerida pelo desembargador. Vossa Excelência já fizeram a sustentação oral, ok? Fica registrado. Então, serão intimados devidamente quando o processo for reincluído em pauta. Ok? Obrigado, Excelência. Boas férias. Bom Natal. Bom final de semana, boas férias para os senhores. Fecha para ambos. Obrigado. Voltando à pauta do PJE, relator desembargador Paulo Roberto. Tá, abre e fecha. 27 da pauta, processo 12083. Inscrito o advogado Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares. 27 da pauta. Sim, que é? Doutor Paulo, PJE. PJE. Pode voltar para Vai voltar para você ou para mim? Pode Eu vou à conclusão do voto. Eu estou, então, conhecendo o recurso do reclamante e provendo parcialmente para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade à razão de 30% sobre o salário básico, com reflexo em aviso prévio, 13º salário, férias mais um terço, fundo de garantia mais 40%. Sucumbente no objeto da perícia, artigo 790, letra B da CLT, responderá a ré pelo pagamento dos honorários periciais fixados em R$1.000 pelo juiz de origem. Estou conhecendo o recurso adesivo da reclamada e estou negando provimento. Custas pela reclamada no importe de R$400, calculado sobre o valor da condenação, a qual fica majorado para R$20.000. É o meu voto, respeitosamente. Boa tarde, doutor. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente dessa igreja turma, demais senhores e senhora desembargadora que compõem, ilustre representante do Ministério Público, senhor secretário, nobres colegas presentes. Eu vou me ater, então, excelência, diante do voto proferido por Vossa Excelência, a questão ao item de equiparação salarial também do recurso ordinário do autor. Não. Isso porque o juiz de primeira instância entendeu que não restou caracterizada o exercício da mesma função. E eu venho reforçar aqui a tese recursal, no sentido, primeiro, de que a classificação dos dois era a mesma. Classificados como controlador de materiais, os dois, paradigma e reclamante, na realidade, exerciam a função de operadores de empilhadeira. A prova testemunhal deixou claro nos autos que a empilhadeira que era operada pelo autor era mais complexa, porque maior, do que a empilhadeira operada pelo paradigma. Além disso, levou o juiz à conclusão, de primeira instância, à conclusão pela diferenciação, uma vez que um trabalhava numa linha, outro trabalhava em outra. Mas, inobstante isso, havia sim o acesso de um, eventualmente, na área, na linha do outro, e, além disso, os depoimentos disseram que a função em si era idêntica. O próprio preposto declarou que a forma de operação das empilhadeiras é a mesma, independente da sua capacidade. E que era possível, sim, a empilhadeira de 4,5 toneladas, que era a do autor, na linha de produção. E aí ele prestou uma informação curiosa, que é a seguinte,
que a reclamada concede aumentos e reajustes de salário aos seus empregados de acordo com o mérito de cada um. Data máxima vênia, isso não pode acontecer. Se eles exercem a mesma função, eles devem receber o mesmo salário. Fica muito subjetivo essa avaliação da reclamada. A testemunha do autor, que era o paradigma, que é o paradigma no caso, disse que as peças movimentadas com empilhadeira pelo reclamante iam para o estoque, mas outras iam direto para a linha de produção, que foi a diferenciação alegada pela reclamada, após passarem pela secagem. Que, às vezes, o depoente substituía o reclamante durante os intervalos de almoço. Que o reclamante não substituiu o depoente durante os intervalos porque a linha de produção ficava estável, sem se movimentar. Que algumas peças eram transportadas pelo reclamante da pintura diretamente para a produção, após passarem pelo processo de secagem rápida, que, esclarecendo, o depoente tem pleno domínio da sequência de montagem das máquinas, assim como o reclamante, ou seja, a alegação da reclamada de que o paradigma tinha conhecimento da sequência de montagem não procede, porque o próprio paradigma informou que o reclamante também tinha ciência dessa sequência, tinha conhecimento, e ele, inclusive, levava peças da sua área diretamente para a linha de produção. E aí, curiosamente, o depoimento da testemunha da reclamada, e não obstante tenha, no curso do seu depoimento, tentado diferenciar funções, ela declara, e eu, inclusive, negritei, que ambos, reclamante e paradigma, têm domínio do sequenciamento, ou seja, de como se dá a ordem de produção na linha de montagem. Então, data máxima vênia do entendimento de primeira instância, eu entendo que restou caracterizado, sim, o exercício da mesma função, restou ainda claro, pelo depoimento do preposto, que a empresa trata diferentemente seus empregados, porque confere aumentos e reajustes de acordo com o mérito, e aí bem subjetivo de cada um. Por isso, nós entendemos que também deve ser acrescida a condenação no item da equiparação salarial. Pois não, doutor, obrigado. Doutor, eu devo ficar vencido, viu? Porque claro, o fato de ficar vencido não tem nenhum problema, porque aqui nós discutimos no plano de ideias, no plano das provas, evidentemente, né? E a questão, eu não sou... Aliás, me chamou a atenção a desembargadora Fernanda naquele processo que Vossa Excelência votou da prova diabólica, né? Que ela é uma diabólica, diabolique. Aqui não é, não. Aqui é uma questão de interpretação. E eu estou fazendo coro com a sentença do primeiro grau em função do princípio da imediatidade, que o juiz teve presente com as partes, e ouvindo o senhor realmente, né, se leva, né, a impressão de que não havia nenhum tipo de distinção entre paradigma e reclamante. Mas eu estou aqui, junto com o juiz do primeiro grau, pelo pequeno detalhe, né? Quando diz a testemunha da reclamada, que não era necessário ao reclamante saber do sequenciamento da linha de montagem, pois trabalha fixo no setor de pintura. Que o paradigma, por trabalhar na linha, necessitava saber do sequenciamento. Que o paradigma transportava componentes mais sensíveis e elaborados, razão pela qual era necessário um maior cuidado. Então, é uma questão de tecnicalidade aqui, de interpretação. Eu estou fazendo coro com o juiz de primeiro grau, mas como faço questão de ressaltar, e todos ressaltam isso, não voto sozinho. Desembargador Marcelo II, não é isso? Sim, senhor. Pois não, pode falar. Senhor presidente, com todo respeito, eu entendo, devido à equiparação salarial, faça parte da sentença e depois a prova de depoimento. Diz a sentença, a reclamada afirmou que tanto o autor como o paradigma apontado, Wagner e Xavier, trabalhavam com empilhadeiras, porém com cargas diferentes. O arré, no entanto, admitiu que a forma de operação das máquinas é a mesma, independentemente de sua capacidade. Então, a máquina, independente do tamanho da máquina, a produção é a mesma. Mesmo assim, a defesa insiste que as funções de ambos os empregados eram distintas na medida em que o reclamante não participava do sequenciamento da produção. Segue a sentença. Sobre esse ponto específico, nem o reclamante, nem sua testemunha souberam explicar, já que ambos afirmaram não saber a que se refere o tal sequenciamento. Só que aí é que vem a questão. A testemunha do autor era o próprio paradigma. Então, o próprio paradigma não sabia o que é sequenciamento. Se ele não sabia o que é sequenciamento, se nem o paradigma não sabia o que é sequenciamento, evidentemente, isso não é um fato relevante para efeito de equiparação, data vênia. Então, em razão disso,
configurada a mesma atividade com o mesmo grau de perfeição, e isso não houve demonstração, a não ser a questão do sequenciamento de produção, que nem o paradigma sabe o que é, eu peço vênia para deferir a equiparação salarial. Doutor Eduardo, no mais, acompanho Vossa Excelência. Acompanha a divergência? Acompanhando a divergência. Eu fico vencido, então faço a adequação, viu, doutor? Está dando provimento ao recurso do reclamante para deferir a equiparação salarial e a respectiva diferença, ok? Ok. Boa tarde, um abraço para o senhor, bom Natal para o senhor e boas entradas. Seguinte, vai. PJE, processo de relatoria do desembargador Marcelo Pertence. Qual é o processo? Número 21 da pauta, processo 10.625. Inscritos para sustentação o procurador do trabalho, doutor Arlélio de Carvalho Lage, e a advogada Cristina Pessoa Pereira Borja. 21 da pauta. Relator, com o seu voto, por favor, processo número 21, conclusão, por obséquio. Presidente, esse processo já tramita há algum tempo, eu tinha trazido há cerca de 2 meses para julgamento, houve apresentação de documentos de fato novo, um julgamento quanto a um cancelamento de protesto, foi dado aviso das partes, estou trazendo de volta para julgamento. Recebi memorial por parte da BIA Fosfato Mineração, muito bem elaborado, e peço vênia para ler a conclusão do voto e, evidentemente, pode ser mais esclarecido no curso do julgamento. Conheço o recurso ordinário interposto para a BIA Fosfato Mineração S.A. e dou-lhe provimento para excluir da apuração na planilha 4C do laudo contábil ID 2E82C9F, página 18, o crédito de R$2.000 computado em benefício de Odício Martins dos Santos em outubro de 2014, quando o obreiro não estava alocado na obra de montagem industrial da planta de fosfato da recorrente. Conheço o recurso ordinário aviado por O Engenharia Limitada e nego provimento. Conheço o recurso deduzido por Montec, não conheço do recurso deduzido por Montec, Montagem Engenharia e Construções por intempestivo. Mantenho o valor arbitrado da condenação de R$500.000. Visto que é ainda compatível, determino o encaminhamento de cópia dessa decisão para o meritíssimo juízo da 22ª Vara Civil de Belo Horizonte, com expressa referência ao processo ao qual se refere, que tramita sob o número 60.73.822, de 56.2015.513.0024. Apenas para facilitar também a manifestação da nobre advogada, em razão, de fato, houve uma decisão no Pará quanto ao cancelamento do protesto que foi feito, são 2 notas, uma de número 14, 2015, 51, 2015. Uma delas foi objeto de discussão, de suscitado dúvida pelo cartório, e houve o cancelamento do protesto. E eu estou entendendo, e aqui eu faço todo o quadro fático, que o cancelamento do protesto não significa que nada é devido. Até porque, pelos elementos de prova que estão constando aqui dos autos, houve prestação de serviço por muito tempo, faça a conjugação do tempo em que foi prestado o serviço com a norma contratual, a previsão da possibilidade de emissão das notas fiscais, e em razão disso é que eu estou, apesar de ter havido cancelamento, eu não descaracterizo a existência de um determinado valor, o que vai ser apurado pelo meritíssimo juiz da 22ª Vara do Trabalho, 22ª Vara Civil de Belo Horizonte, essa discussão. Então, em razão disso é que eu estou dando o provimento nessa forma. Muito obrigado, doutora Cristina. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimo desembargador-presidente. Boa tarde, excelentíssimos membros da mesa. Boa tarde, nobres colegas. Esse é um processo, né, que tem essa peculiaridade aí com relação a essa determinação em primeira instância de uma medida cautelar para depósito de um valor referente a 2 notas fiscais emitidas ilegalmente pela ET, no valor total de 2.600.000 e alguma coisa, o valor dessas notas fiscais. No início do processo, o Ministério Público requereu que fosse cautelarmente deferido o bloqueio de créditos que a ET era a empregadora, né, dos trabalhadores substituídos, que fosse deferido cautelarmente o bloqueio de créditos que ela possuísse junto às demais reclamadas. Foi deferida a liminar para que fosse feita essa retenção de créditos. A BIA esclareceu ao juízo na época que não possuía créditos, que a ET não possuía créditos junto a ela. Naquele primeiro momento do processo, inclusive, foi realizada uma audiência administrativa junto ao Ministério Público do Trabalho. Quem conduzia o procedimento à época era a doutora Adriana Augusta. Ela entendeu a situação, porque houve realmente prestação de serviço e houve pagamento pela prestação de serviço ocorrida. O que aconteceu foi que a ET, após finalizar assim,
abandonar a obra, inclusive, foi uma das situações que causou a rescisão do contrato entre BIA, que era a dona da obra, e a Montemec, que era contratada da BIA, após ter tido uma confusão danada lá e eles abandonarem a obra, ela emitiu essas 2 notas fiscais de valores que, por serviços que não tinham sido prestados, não tinham sido feitos. A primeira nota fiscal foi levada realmente a protesto. O próprio oficial do cartório, quando ela foi levada a protesto, a BIA ajuizou a ação de sustação de protesto, conseguiu eliminar, inclusive independentemente da prestação de caução, tendo em vista que o juiz civil entendeu que não tinha o mínimo fundamento para justificar que lastreasse aquela nota fiscal. A segunda nota fiscal foi emitida sem conhecimento da BIA, a BIA sequer ficou sabendo da segunda nota fiscal, não foi entregue a ela, ela tomou conhecimento da existência dessa nota fiscal, que foi emitida unilateralmente, já com o ajuizamento dessa ação pelo Ministério Público. Naquele primeiro momento, quando a gente esclareceu a situação toda para a doutora Adriana entendeu que realmente a ET não tinha um crédito junto à BIA, tanto é que, naquele momento, foi feita uma audiência administrativa, o Ministério Público fez uma manifestação de ID, né, se os senhores quiserem, para ajudar a localizar, eu posso citar qual que é o número do ID, em que ela reconhece que quem tinha crédito, a ET só tinha crédito com a Orteng, né, que, inclusive, foi determinado que ela depositasse o valor aproximado de R$400 mil no processo na época, o que não foi feito. Então, naquele momento, já foi reconhecido que essas notas não representavam crédito da ET junto à BIA, que eram notas emitidas sem qualquer lastro, sem qualquer fundamento. Tanto é que o juiz, lá de primeira instância, já tinha dado essa liminar sem a prestação de caução. E o processo foi transcorrendo normalmente até a sentença, e quando chegou na sentença, realmente, a BIA foi surpreendida com a determinação de depósito cautelar do valor. Apesar da condenação dela ter sido de cerca de R$70 mil, ela foi surpreendida com a decisão cautelar de depósito do valor de pouco mais de R$2.600.000, por entender que aquele valor deveria ficar depositado à disposição do juízo até que houvesse o trânsito em julgado da ação civil, na qual se discutia, que a própria BIA ajuizou a ação para requerer o cancelamento do protesto e a declaração de inexistente de relação jurídica ali naquele caso, e o juiz deferiu isso aí. Ao entender da recorrente, houve o julgamento extra petita, já que o Ministério Público requereu a retenção de créditos e bloqueio de créditos, e não havia crédito a ser bloqueado, isso foi esclarecido no processo. Além disso, no entender também da recorrente, não haveriam os requisitos que seriam autorizadores da concessão da medida cautelar, que seriam o fumus boniores e o periculum in mora. Então, assim, já foi demonstrado lá naquela ação, né, na ação civil, na qual se discute a ilegitimidade dessa nota fiscal, que realmente ela não tinha qualquer embasamento, ela não tinha nada que a justificasse, os valores que que seriam devidos em relação à prestação de serviço já foram quitados à ET anteriormente, foram emitidas notas, só que não tinha nenhuma discussão com relação a isso, inclusive por isso não veio à tona aqui no processo, eram valores de prestação de serviço que não tinham ocorrido, isso ficou ressaltado, inclusive, na decisão liminar que o juiz civil deu para poder esclarecer por que ele estava dando uma liminar sem a prestação de caução naquele caso, porque ele não via o mínimo fundamento, porque tinha toda uma documentação naquele processo civil, demonstrando uma série de irregularidades na prestação de serviço, ausência de prestação de serviço, atraso na obra, o que não justificava realmente a emissão daquelas notas fiscais, como se a obra tivesse sido completamente feita e concluída. E a segunda nota não teve decisão de cancelamento porque ela sequer chegou a ser levada a protesto, porque ela é tão precária, ela é muito mais precária que a primeira, né, que foi levada a protesto e teve esse protesto cancelado. E é interessante chamar a atenção como é que essa informação acerca dessas notas fiscais chegou ao conhecimento do Ministério Público. Na época, quem fez a denúncia, né, que iniciou o procedimento, instaurou o procedimento de inquérito civil no Ministério Público, foi uma ex-empregada da ET, que informou a existência desse suposto crédito em favor da ET, né, dessas notas fiscais. Aí o Ministério Público convocou uma audiência administrativa. Nessa audiência administrativa, convocou a ET para comparecer a essa audiência administrativa. Nessa audiência, quem foi representando a empresa foi a mesma empregada que fez a denúncia, isso está tudo registrado nos autos. Depois, quando chegou na audiência inicial do processo, quem foi representando a empresa como preposta e confessou um suposto crédito seria a mesma pessoa que fez a denúncia,
que a gente não sabe, mas provavelmente talvez tenha sido a mesma pessoa que emitiu essa nota fiscal, que não tem qualquer fundamento. Então, assim, isso foi tudo explicado para a doutora Adriana lá atrás, foi explicado para o juiz de primeira instância, tanto é que o juiz colocou para essa empregada que estava lá na posição de preposta da ET naquele momento, que a situação realmente estava muito estranha, estava um pouco atípica. Essa empregada não chegou a comparecer na segunda audiência, o que gerou, inclusive, a revelia da ET. Mas são notas fiscais emitidas há quase 3 anos, que sequer foram cobradas, então elas não estão sendo cobradas, não tem qualquer cobrança dessas notas, não tem qualquer fundamento. Nós temos uma condenação aí da BIA de cerca de R$70 mil, a condenação total do processo é de cerca de R$500 mil, inclusive o juiz de primeira instância determinou cautelarmente também o bloqueio de valores da primeira reclamada, empregadora e principal responsável pelo pagamento de R$500 mil e determinou, ao mesmo tempo, que a ET depositasse o valor de mais de R$2.600.000 no processo. Então, a nosso ver, realmente não está presente o fumus boniuris aí, e o periculum in mora também não, visto que a ET é uma empresa idônea, uma empresa que cumpre suas obrigações, ela opera uma planta de extração de fosfato lá no Pará, que, inclusive, foi a planta que estava sendo montada à época em que esses fatos aconteceram, que foi no início de 2015. Então, no entender da recorrente, também não está presente o periculum in mora, e é de se estranhar realmente a determinação de um depósito de um valor que não representa crédito, que está sendo discutido no CIF se seria devido ou não, em mais de, 30 vezes o valor da condenação da BIA e mais de 5 vezes o valor da condenação total do processo, inclusive de verbas que não são de responsabilidade da BIA. Então, nesses termos, reiteram-se os termos do recurso ordinário e das manifestações, foram diversas manifestações realmente apresentadas no processo, requerendo que seja cassada essa medida cautelar deferida no que diz respeito a essas 2 notas fiscais. Não, doutor, muito obrigado. Representando o Ministério Público, doutor Arlélio. Excelentíssimos desembargadores, há nos recursos a arguição de não conhecimento do recurso da Montemec por intempestivo. A gente ratifica esse pedido. Quanto também à ausência de interesse processual, caso o recurso da Montemec seja provido, quanto à questão da medida cautelar que foi deferida contra a BIA Fosfato, porque a Montemec não foi condenada, né? Então, se realmente houver conhecimento do recurso, a gente pede o exame dessa preliminar. Quanto às arguições das recorrentes, quanto à ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho para atuar em direitos que a gente entende difusos e tal, isso aí já está sedimentado pela jurisprudência. Quanto à acumulação de ação civil pública e ação civil coletiva, isso também já está sedimentado, então não vou tecer maiores comentários. Quanto ao recurso da Orteng, a questão é que a Orteng ela está como responsável subsidiária porque ela subempreitou o serviço contratado pela Copasa. Então, logicamente, no termo do artigo 455 da CLT e jurisprudência também dominante, não há como escapar da responsabilidade solidária. Quanto aos recursos das demais, em relação à responsabilidade subsidiária, isso aí é uma questão legal que não tem como fugir também, porque o contratante tem que efetivamente fiscalizar o contrato, não só o serviço em si, mas o cumprimento das obrigações trabalhistas. E, por essa razão, o Ministério Público também entende que há responsabilidade subsidiária. Bom, a questão da liminar concedida, como a senhora disse na tribuna, é importante salientar que, se não houver crédito, a liminar cai por si. Não é? Então, não vejo que há prejuízo. Portanto, o Ministério Público requer seja mantida a sentença, né, pelos fatos já expostos, considerando que também é importante salientar que são 2 obras, né? Uma aqui na Copasa, em Minas Gerais, e outra lá no Pará. Por isso que é uma distinção entre o tipo de obra, de responsabilidade. A distinção da responsabilidade das reclamadas aí, né? Uma é da Orteng e a outra seria da Montemec. Então, nesses termos, o Ministério Público do Trabalho requer seja mantida a sentença. Bom,
Após a manifestação, relator com a palavra. Sobre, o recurso da Montec não foi conhecido exatamente por intempestividade. Então, essa é a questão. No que diz Marcelo, só um minutinho. Perdão. Senhor presidente, esse processo começou comigo na 8ª Vara. Eu fui titular lá até agosto de 2015. Eu fui voltando aqui procurando as peças. Agora eu acabei de achar... Participou. Os fatos foram parecendo muito frios. Eu achei que era só de ter estudado o processo, mas é isso mesmo. Tem uma liminar aqui, eu deveria eliminar aqui nesse processo. Então eu não pode atuar nesse processo. Não pode atuar, né? Vai ter que ser redistribuído. Não redistribuído. Tem só que ver o segundo votante. Sim. O terceiro votante. Sim. Redistribuído. Sim, redistribuído para aqui, mesa mesmo. Para mim. É porque eu fiquei não vou ter condição de votar. Um monte de fatos complexo. Depois. Só essa discussão aqui é uma discussão diferente, né? Não é uma discussão tradicional. 15 páginas, só para poder chegar nessa conclusão. Não vou solicitar a Vossa Excelência que retire o processo de pauta. Fica retirado com vista. Porque eu não tenho condição de votar no processo, não conheço. Como é que eu vou votar no processo dele? E quando eu falei redistribuir de mesa aqui para mim. Só isso. Eu não me recordava que o senhor tinha... Porque eliminar foi lá no início do processo. E depois a vara é a 8ª vara. Quem proferiu a sentença foi a doutora Cristina. Que é de 2015, já vai para quase 3 anos. Ele ficou parado muito tempo em função da discussão de dono da obra, né? Não, pode achar, eu pego o número com ele aqui. E esse processo... Está aqui. E retorna, então só vai haver nova publicação com retorno apenas quando o doutor Paulo Roberto de Castro e a doutora Cristiana retornarem. Ok. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Um bom final de ano. Não, isso aí é do Marcelo. Se eu não voto dele, eu quero só o número só, que eu pego depois. Pode ser com o doutor Não, pode ser com... Pode ser em janeiro, quando o doutor Kleber... Quem vem substituir Não, a questão... Aqui quem entra no meu lugar é o doutor Mauro. O doutor Kleber vai entrar no meu lugar, tranquilo. Pode também, pode ser, não precisa esperar o retorno das férias, pode ser feito com os demais componentes. Vossa Excelência vai estar presidindo. Mas eu sugiro, até para a parte ficar tranquila, que seja publicado. E então vão redistribuir. Dado o impedimento do segundo votante, aí já para... Vamos fazer a redistribuição a partir do início do ano que vem. Vai cair para o Mauro. Porque depois também vai estar o doutor Fernando Viegas, o Eduardo está substituindo o Fernando Rios. Fica até na mesma ordem e dispensa. Vossa Excelência, a gente reinclui em pauta a partir do início do semestre que vem. Com nova publicação, mas já tendo assegurado às partes o direito de manifestação. Fica melhor, que aí não atrasa tanto o retorno de férias e não depende disso. E como o doutor Fer está substituindo o Fernando Rios, que já não vai nem integrar a 7ª turma, também não vai haver impedimento, a gente seca com os 3 que estiverem com posição de votar, mas a gente resolve isso a partir do início do ano que vem. Você vai estar presidindo a sessão, inclusive, né? Doutor Kleber é tranquilo. Com Kleber e com Viegas ou quem tiver. De qualquer maneira, fica fora de pauta. Relator, desembargador Marcelo Pertence. 53 da pauta, processo 11.824. Inscritos os advogados Maria Luísa Pereira Sá e Leonardo Viana Valadares. 53 da pauta. Relator com a palavra. Eu estou conhecendo o recurso da autora Renata Kelly de Abreu no mérito do provimento parcial para reconhecer o vínculo de emprego com a RE Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho no período de 31 de julho de 2009 a 30 de agosto. Deixa eu só colocar o resultado aqui. A fim de evitar a expressão de distância, vez que o juiz indeferiu de plano todos os pedidos da exordial, por não ter vislumbrado a relação empregatícia entre as partes, de acordo com a sentença, determina o retorno dos autos à origem para exame dos demais pleitos, inclusive no que se refere à eventual projeção do aviso prévio sobre a data de saída, como se entender de direito. Doutora Fenelon, só antes de passar a palavra, porque ela tem a questão... Suspeição, né? Eu já vi o processo, esse aí eu vi. Doutor Leonardo, boa tarde. Boa tarde. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa turma, o pleito da reclamante é que seja acompanhado o voto do ilustre relator, uma vez que restou demonstrado nos autos que a reclamante foi efetivamente contratada pela Unimed, restou presente também os requisitos da relação de emprego, ficou demonstrado que a cooperativa foi apenas utilizada para mascarar a relação de emprego. E a gente até traz aqui nas razões recursais um voto da doutora Adriana Goulart, que chama esse tipo de contratação de fraude, fraude operativa, salvo engano é o termo que é utilizado nesse tipo de caso. Então, dessa forma,
requer ser acompanhado pelos demais votantes o voto do eminente juiz relator. Doutor Leonardo, doutora Maria Luísa, boa tarde, com a palavra. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores. No caso dos autos, a Unimed ela pede que seja mantida a sentença que indeferiu os pedidos da reclamante, tendo em vista que, em primeiro lugar, a licitude da relação jurídica da Unimed para com as demais cooperativas de trabalho médico que atuam juntamente com ela já foi reconhecida por essa Justiça do Trabalho em ação civil pública, bem como que esses vínculos de médicos já foram reconhecidos como não existindo em diversas outras ações. Inclusive, nós trazemos aqui julgados que falam de situações extremamente parecidas à situação dos autos. E falando especificamente dos autos, eu gostaria de destacar que a própria reclamante confessa que ela prestou serviços pela própria Coopercon a outros hospitais e a outros planos de saúde que não sejam da Unimed. Inclusive, ela comenta que fez atendimentos simultâneos na Unimed, no Hospital Santa Rita, também chegou a prestar serviço no Hospital Madre Teresa, filiado, inclusive, a outras cooperativas. Ou seja, aqui deixa claro que a reclamante ela não era empregada da Unimed, ela era uma cooperada que prestava serviços por meio dessa cooperativa para a Unimed Belo Horizonte. O que acontece, excelências, nós temos já algumas ações similares a essa, que a Unimed ela recebeu novos cooperados da própria Unimed Belo Horizonte. E esses cooperados têm prioridade na escolha dos horários que eles vão atender. Então, a Unimed ela fornece horários de plantões aos médicos cooperados, e esses médicos, os cooperados da Unimed, eles têm prioridade nessa escolha desses horários de atendimento, e aos demais médicos cooperados, né, de outras cooperativas, a eles é ofertado outros horários, né, os horários, entre aspas, restantes. E alguns desses médicos escolhem ou não continuar prestando serviço para a Unimed Belo Horizonte. Ou seja, a reclamante ela escolhia seus horários, ela escolhia quais plantões iria prestar ou não iria prestar, ela escolhia quais dias iria estar disponível para prestar plantões na Unimed Belo Horizonte, e, a partir de determinado momento, como os horários que ali estavam disponíveis para ela fazer essa prestação de serviço não lhe interessavam, mas ela deixou de prestar esse serviço. O que acontece, excelência, é que a reclamante alega que era cobrado horário, que ganhava advertência. Não ganhava. A reclamante não ganhou uma sequer advertência. A única coisa que a reclamante requeria, por lógico, era que, em caso de falta ou em caso de atraso, que fosse informado. A Unimed tem vários hospitais, é um pronto-socorro, e o pronto-socorro ele não pode ficar sem médicos. Então, se vai faltar ou se vai atrasar, a Unimed pede minimamente que seja informado para que possa ser providenciado outro médico, para que os seus clientes não fiquem sem atendimento. Inclusive, excelência, eu gostaria de deixar aqui, lembrar do depoimento da própria testemunha da Unimed, que era a pessoa que, né, fazia essa ligação para os médicos, no sentido, você não vai vir hoje, então tudo bem, ok, mas a gente precisa saber só para poder colocar outro médico no local. Não havia pessoalidade, tanto que os próprios médicos eles trocavam de plantões entre si, sem precisar de pedir permissão. Esta é a questão, acredito. Eles não precisavam pedir permissões, eles só precisavam informar que tal situação iria ocorrer, por uma questão simples e pura de organização de um hospital. Um lugar que atende pacientes, né, pessoas com problemas de saúde, e não pode ficar sem o mínimo de organização. Não havia pessoalidade, não havia onerosidade. A Unimed ela faz a média dos atendimentos por todos os cooperados da cooperativa e faz o pagamento à cooperativa. É a cooperativa que faz os repasses sem qualquer interferência da Unimed BH. E também não há subordinação.
Nós entendemos que essa mínima organização não se trata de subordinação jurídica e que, portanto, não há os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau por isso. Muito obrigada. Obrigado. Relator com a palavra. Eu vou aproveitar as palavras da nova advogada quando ela fala: o Unimed tem hospitais, o hospital não pode funcionar sem médico. Pronto. Isso é terceirização ilícita através de cooperativa. Se a Unimed é uma cooperativa que presta serviço àqueles cooperados, a gente vai lá, marca consulta, quando ela tem um hospital e põe gente para trabalhar lá dentro, esse pessoal é empregado. Então, não é essa singeleza, data máxima venda, foi apresentado pela nobre advogada, não. E o que ela falou está muito claro: um hospital precisa ter médico. Se não tem médico, não vai ser contratando terceirizado que ela vai suprir essa ausência, não. Então, em razão disso, eu mantenho o voto como apresentado, reconhecendo a fraude na contratação de empregado via cooperativa, que é diferente da cooperativa da Unimed em si. Daquele médico você marca no consulto dele, depois ele vai receber, mas é gente prestando serviço na rede hospitalar, no posto de saúde da Unimed. Então, quando ela tem um hospital, ela é empregadora de quem está trabalhando ali dentro. Se ela bota um médico via cooperativa, ela está fraudando a lei data máxima venda. Então, em razão disso, eu mantenho o voto como apresentado. Mantido o voto pelo relator, como vota o doutor Eduardo. Senhor presidente, da mesma forma, o voto é muito bem fundamentado, a prova oral é complexa e eu vou acompanhar o voto na íntegra. Eu estou entrando no lugar da desembargadora Cristiane. Eu ouvi atentamente ambas as sustentações orais, e há um fato muito interessante, né, desembargador relator, é que, e claro, isso que eu vou falar não tem nada a ver com cada realidade de cada processo, porque a Unimed é uma das cooperativas, um advogado que se referia aqui, Coopergato, né, que foi criado pelo Ministério Público, me parece cunhado essa frase, né, mas dentro de um contexto, né, aqui pelo menos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, nós, inclusive, que nos utilizamos da Unimed, conhecemos a Unimed, né, eu já tive a ocasião de julgar processo no primeiro grau com relação a essa cooperativa, né, não afirmaria de forma nenhuma, no caso da Unimed, que ela é Coopergato, mas a Unimed, aqui no caso específico, e aí eu vou fazer coro com o relator, porque cada caso é um caso, né? A maioria dos médicos que nós conhecemos, eu conheço vários, realmente não são empregados de forma nenhuma. Eles têm seus consultórios, trabalham na Unimed, trabalham em uma série de lugares, né? Não são realmente empregados. Mas nesse caso aqui, tendo em vista a peculiaridade e também, como disse o relator e o segundo votante, aqui é a questão da prova, né? É a questão de como se desenvolveu esse tipo de relação de trabalho, né? E essa relação de trabalho dessa médica aqui, realmente, ela nos leva, né, ao que concluiu o eminente relator, de uma terceirização ilícita realmente. Então, eu vou pedir vênia à advogada, sem não antes cumprimentar pela sustentação oral, mas eu também vou acompanhar o voto do relator. E assim se decide, prevalece o voto do relator à unanimidade. Muito obrigado, doutores. Obrigado, doutores. Um abraço. O seguinte... 35 da pauta, processo 11.103, relator desembargador Marcelo, pertence, inscrito o advogado Ricardo José Medeiros Dias, 35 da pauta. Relator, seu voto em conclusão, processo número 35. 90% da Unimed é cooperado mesmo. Com êxito do recurso da reclamada Bambuí Bioenergia, não conhecendo, porém, os documentos sob D, eu especifico aqui, juntados pelo apelo da ré por força da preclusão. No mérito, nego provimento. Essa é a proposta, presidente. Doutor, boa tarde. Boa tarde, excelência. Boa tarde, desembargadores. O caso é sobre um motorista de transbordo que pleiteia diversas verbas trabalhistas, mas eu vou me ater a sustentar simplesmente as horas itinerário, adicional noturno e danos morais. Com relação às horas itinerário e o adicional noturno, a matéria é tratada em acordo coletivo que foi juntado oportunamente aos autos e houve a regulamentação de diversos direitos. No caso, teve uma diminuição do valor do adicional noturno de 25% para 20%, porque houve outras diversas benesses concedidas pela reclamada. E o acordo coletivo na cláusula 14, ele prevê esse adicional de 20%. Com relação às horas itinerário, também a cláusula 4.1 do acordo prevê um tempo de deslocamento de 26 minutos diários
entre a cidade de Bambuí e a sede da reclamada. E houve a condenação em 1 hora e 2 minutos por erro do magistrado de primeira instância ao analisar a cláusula. Então, assim, seria basicamente um erro material. E com relação aos danos morais, a condenação partiu do pressuposto somente nas alegações das testemunhas. Ou foi juntada aos autos diversos laudos periciais de outras ações que a reclamada figurou no polo passivo, um laudo do MPT, que confirma que desde 2011 a reclamada atende às instruções da NR 31, e também do MTE. Então, em razão disso, que pugna-se pela reforma da sentença e exclusão da condenação. Não, doutor, relator com a palavra, caso necessário. Eu mantenho o voto, faço análise aqui da cláusula 4ª, que trata das horas ETIN, vigorando de 1º de março de 2012 a 28 de fevereiro de 2014. Tem o estabelecimento de pagamento de 1 hora e depois de 26 minutos. Acontece que o motorista de empresa rurícola, ele é rurícola, e daí a diferença que determinou seu pagamento, considerando que a REC estava 30 minutos de área, a título de hora ETIN, conforme narrado inicial, e confirmar na defesa, há diferenças favoráveis, visto que são devidos 1 hora e 2 minutos a título de horas em ETIN, porque ele era rurícola. E o que distingue aqui a cláusula é dizer que será pago aos empregados rurícolas o total de 1 hora. Na questão do adicional noturno, conforme analisado, o autor se enquadra como rurícola, desse modo não lhe aplica a previsão convencional relativa ao pagamento adicional noturno de 20%. Ressalta-se que a cláusula normativa determina a aplicação de 20% para os demais empregados que não se classificam como rurícolas. Inclusive, traga a decisão do TST, aquela súmula. Destarte, estando o autor insere na categoria de rurícolas, é devido adicional de 25%. Quanto à indenização de danos morais, os elementos de prova dos autos confirmam a existência de lesão extrapatrimonial em razão da não atividade. O valor de R$ 2.000 foi arbitrado com ponderação. Em razão disso, eu mantenho o voto, pedindo vênia ao nobre advogado, com todo respeito, eu mantenho o voto como apresentado. Mantido o voto pelo relator, segundo e terceiro. Tem divergência? Não. Acompanham? Unânime a decisão, doutor. Obrigado. Obrigado, senhor. Seguinte. Relator, desembargador Marcelo Pertence, 31 da pauta, processo 10954. Inscrito o advogado Antônio Carlos Ivo Metzger, 31 da pauta. Relator com a palavra. Conheço pelo recurso interposto pelo banco, mérito do parcial provimento, determinar para fins de apuração de horas extras devidos aos autores, seja considerado divisor 220, excluída a condenação, a gratificação especial deferida à autora, prejudicada a pretensão da autora relativamente à sua majoração. Conheço o recurso interposto pelo autor e mérito, nego-lhe provimento. Eleva o valor da condenação para R$ 100.000, ainda compatível com as verbas objetos da condenação. Essa é a proposta, presidente. Obrigado, doutor. Boa tarde. Com a palavra, doutor. Muito boa tarde, presidente e demais julgadores, o ilustríssimo senhor relator. Se eu aprendi bem, parece que o senhor excluiu da condenação a gratificação especial, né, excelência? Eu gostaria de fazer a sustentação, apenas isso, né, excelência? Apenas a gratificação especial. Desculpa aí que eu não peguei bem a proposta de voto do senhor. O que foi desfavorável? Exatamente a gratificação. A questão do divisor 220, enquadramento, adesão do TST, essa questão da gratificação, até para ficar mais expresso, é aquela que ela pagava a alguns empregados ao final do contrato de trabalho. Eu estou até revendo o posicionamento, porque todos aqueles foram em 2012. E ela só foi dispensada em 2015, essa prática da empresa já encerrou. Então, em razão disso, que eu estou entendendo que passados 3 anos, desde aquela hipótese, não é mais devido essa indenização, até reconsiderando decisões anteriores, mas para especificar a Vossa Excelência. Então, eu estou realmente excluindo... Eu peço vendo que o senhor deve ter visto, contra as razões, inclusive, processos julgados pelo senhor, onde o senhor realmente entendia que era devida a gratificação especial. Estou revendo o posicionamento. O senhor revendo o posicionamento, com todo respeito, eu peço que os demais jogadores acompanhem o voto do ilustre relator desembargador, e caso haja alguma divergência, que, se possível, me seja devolvida a palavra para sustentação. Claro, doutor. Em face da convergência, segundo e terceiro, acompanho? Presidente, o voto. Unânime, doutor. Ok, muito obrigado. Obrigado. Feliz Natal para os senhores, um bom ano novo. Muito obrigado. E teremos muito trabalho aí com a reforma trabalhista. Talvez. Não vai faltar isso. Vou botar talvez. Relator desembargador Marcelo Pertence, 39 da pauta, processo número 11179. Inscrito o advogado Antônio de Moura Nunes Neto, 39 da pauta. Relator com a palavra, conclusão do voto. O eminente advogado está pela reclamante ou reclamante? Reclamante. Eu recebi memorial da reclamada ontem
substancial. Eu vou apresentar minha proposta de voto. Conheço o recurso interposto pela autora e dou provimento parcial para aquecer a condenação, reajustes salariais previstos nas normas coletivas de trabalho, acostados aos autos, com reflexo, aviso prévio, férias mais um terço, 13º salários, PLR, FGTS 40% do período contratual imprescrito. Acrescer a condenação e restituição dos valores referentes ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, as taxas para funcionamento constantes da planilha de folha 159, 161 e documentos de folha 162, 172, facultando ao autor apresentar os documentos de folha 162, 172, de forma legível na fase de execução de sentença. Acresce condenação, pagamento de férias simples 2013, 2014, fixo que as férias deferidas referem-se aos períodos definidos na fundamentação. Acresce condenação, pagamento do FGTS mais 40% sobre aviso prévio. Determino que é devida a restituição dos valores gastos com assessoria contábil constantes de folha 155 e 156 dos autos digitalizados. Determinar que são devidos 13º salários integrais de 2011 e 2014, que as verbas deferidas são calculadas com base nas notas fiscais de folhas 744/948 do PDF. Conheço do apelo da RE Rambax Farmacêutica, não conhecendo, porém, do recurso em face do protocolo anterior do mesmo apelo. No mérito, dou parcial provimento para excluir os benefícios da justiça gratuita e deferir... desculpa, essa parte... Nego provimento ao apelo da RE. Estou mantendo os benefícios da justiça gratuita. Conheço da RE e nego provimento e da autora do provimento nesses termos. Doutor, pelo balançar da sua cabeça afirmativamente... Não, mas não tem dúvida. Mas eu só vou indagar o relator uma questão aqui, por fineza. Eu ia falar, convergência é 99%. Não, 99%. Ô, doutor Marcelo, o senhor ainda não disse sobre a questão do dano moral, se o senhor está acatando ou não pela reclamante? Não, porque eu não tenho mais o que questionar o senhor, eu não sei. Não, dano moral nesse caso não estou, não. Não, né? Não. Então tá muito bem. Olha, eu vou aproveitar aqui. Sim. Eu advogo há 25 anos na Justiça Civil Comum e Justiça Civil Federal. Já tive algumas causas trabalhistas e atualmente essa é a única da Justiça do Trabalho. Então. Não, mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, que a Justiça do Trabalho está anos-luz em eficácia e eficiência nas decisões, no critério, na celeridade, na simplicidade. E a cada dia eu estou mais descrente da outra justiça, que eu digo a outra, que faliu. Mas não fica. A de lá está falida. Não, mas está falida, está acabada. Nós precisamos levar daqui o que está aqui para lá. Então, vocês estão de parabéns. Então, eu queria dizer isso, porque a gente tem que dizer ao tempo de dizer e não deixar de dizer aquilo que deveria dizer. Obrigado, doutor. A divergência... Muito obrigado pelas palavras, doutor. Uma boa tarde. Vou proclamar agora. É porque eu estou unânime a decisão, viu? Gratuito. Obrigado. Teve uma operação. Tá? Seguinte... PJE, processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Aquele do doutor Elson, eu olhei, não é... Qual número? Ainda tinha mais um no meu, não tem não? Não, está na ordem de instrução. Não, terminou. O número 5, não está não? Deixa eu ver o doutor Alberto Magno ali. Doutor Alberto. Tem um? Mas prossegue então. Prossegue, claro, prossegue. Voltando então à pauta. O pai está bem? Está bem. Manda um abraço para ele. Vou levá-lo lá. Doutor Alberto. Esse é o nosso almoço. Processo 5 da pauta. Cardial. Número 10091. Inscrito o advogado Alberto Magno de Andrade Pinto Gontijo Mendes. Estou conhecendo do agravo de petição interposto e nego provimento ao apelo. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Uma palavra, doutor. Um abraço ao seu pai. Obrigado. É sempre um carinho muito grande de toda a turma, todo o Poder Judiciário Trabalhista. E eu transmito para ele e só tenho que seguir os passos dele. Se eu conseguir cada vez mais, é um orgulho que eu vou deixar para gerações. É frequentador assíduo da 7ª turma. Da 7ª turma. Eu vou ser, Tom Marcelo, muito breve em relação, porque é um caso de um amigo particular, independente disso, e foi separado, sim, aquela questão da fraude de execução, que não pode ser vista, que o ajuizamento da ação, quando pendente e ao modo de deixar o devedor sem forma de saldar aquela dívida, mas o fato é que a embargante residia 19 anos nesse imóvel e celebrou um contrato de promessa de compra e venda,
foi feita a prova de que nos 7 cartórios de registro de imóvel ela havia uma única propriedade, os recibos de condomínio, de água, de luz, datam há 18 anos, e espera que seja mantido a proposta do voto do eminente relator, negando-se provimento. Em face da convergência, há divergência? Não. De acordo. Unânime, doutor. Obrigado, gente. Obrigado, Boa tarde. Bom Natal, boa entrada de ano novo. Bom Natal, boas entradas e um grande abraço, doutor Alberto Magno. Pleno restabelecimento. Seguinte, qual é agora? Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, processo número 44 da pauta, processo 10755. Escrito advogado Edson Gutierrez. Qual o número do processo que você falou? 10755. 10755. Relatora, com a palavra por obséquio. 10755. 10755. Doutor Edson, eu olhei com cuidado lá no gabinete, não é o mesmo caso. É o Distinguish. É. Existe o Distinguish, então eu vou... Vai olhar o overrule. Vossa Excelência está deixando ele botar a capa, né? Pode... Pode, claro. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada, para reduzir o valor dos honorários da perícia de insalubridade para R$ 1.500. Provejo em parte o apelo do autor para estabelecer que o percentual de 50% da pensão mensal será calculado sobre o salário base mensal equivalente a R$ 1.359,16, acrescido do valor médio de horas extras e do adicional de insalubridade. Fixar em 26 de fevereiro de 2010 o marco inicial da prescrição em relação às horas extras trabalhadas. Determinar a apuração das horas extras além das 6 horas e 40 minutos diários ou 40 horas semanais, considerando-se a jornada registrada nos cartões de ponto, exceto 3 dias por semana, quando o labor se estendia por 15 minutos, sempre deduzindo o intervalo entre a jornada de 30 minutos. Deferir o pagamento em dobro pelo labor aos feriados e pela concessão do repouso semanal após o 7º dia consecutivo de trabalho, com reflexos em férias com 1/3, 13º salário e fundo de garantia. Aí eu especifico aqui o que é salarial, o que não é, e mantém o valor da condenação, porque é ainda compatível. Muito obrigado. Doutor Edson Gutierrez Fiuza, com a palavra. Bueno, senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhor procurador, senhor senhores relatores, só desculpe, porque com relação ao problema achamos que era o problema da uniformização de jurisprudência, que reporta sobre assalto, né? Eu achei, mas não deu, né? Tem diferença, não é o mesmo caso. Tá. Excelência, aqui pedindo vênia a Vossa Excelência, a empresa insiste, principalmente, são tratados no recurso da empresa o problema de plano de saúde, a insalubridade e a intervalo entre a jornada. Mas a empresa conhece o entendimento do outro colegiado, espera que, apesar do entendimento contrário, que seja provido. E agora aqui, senhor presidente, é com relação aos danos morais. Existem nos autos 3 laudos periciais, 3 laudos. Um do INSS, um do perito do juízo, que não reconheceu, e o outro, terceiro, baseou-se no laudo do INSS. Aqui, e afinal de contas, o que aconteceu na respeitável sentença? Entendeu a respeitável sentença que aqui seria devido o pagamento da indenização, por quê? Por entender que a atividade da empresa operadora de ônibus e o reclamante também trabalhava dentro de ônibus, e já parece que sofreu um assalto, que era perigosa a atividade. Então, dentro desses termos, foram deferidos a ele duas condenações. Foram impostas à empresa 2 condenações. O problema da indenização por danos materiais, que, afinal de contas, ficou um turbilhão de entendimentos. Um disse que não havia nexo causal, o outro disse que havia nexo causal. A sentença baseou-se no reconhecimento do INSS. O perito juízo não reconheceu. Então, o que se entende a empresa que parece que até refugiu até o princípio contido na peça de instauração de instância, porque reconheceu a atividade do trabalhador como se sujeito à atividade de risco, porque trabalhava dentro de ônibus. Então, o que se espera, senhora presidente,
que seja banida esse entendimento, porque, no final de contas, toda atividade implica em risco. Implica, não se tem como tirar uma atividade do risco. Aliás, se há algum problema, esse problema é do Estado que deve gerir a segurança. E se não o faz, a empresa também não pode ser debitada por esse lapso. Não tem jeito, Excelência, de colocar dentro de um ônibus segurança. Não tem. Realmente armado ou com outro instrumento para evitar qualquer. Não tem jeito. Nós já tivemos recentes acontecimentos, até no Rio de Janeiro, que o ônibus foi assaltado, a intervenção policial acabou matando passageiro. Infelizmente, são os riscos. E esse risco não há como, dentro dessa atividade exercida pelo empregado nos grandes centros urbanos, de ser banida. Mas ainda que assim não se entenda, é que sejam reduzidos os valores impostos. Não, infelizmente não tem jeito. Como se pode, não só, em aviação também tem problema, transporte terrestre tem problema, em navio tem problema. Não existe como banir isso. Então, fica a empresa imposta a condenações, aliás, contra a vontade dela, porque a segurança, nesse aspecto, não tem como ser reforçada. Não tem. Não tem. Não só o passageiro, não só os passageiros, como motoristas, cobradores, estão sujeitos ao risco. Então, espera-se, pois, que se retirem as condenações a título de indenização por dano material e a pensão, ou se pelo menos que sejam reduzidos esses valores. E quanto ao recurso do autor, que seja indeferidas as pretensões. Obrigado. Relatora. Realmente há 3 laudos nos autos, cada um tratando o assunto de uma maneira diferente. Ocorre que, conforme a consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, a atividade econômica principal da reclamada é o transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal, exceto em região metropolitana. Além disso, possui como atividade secundária o transporte rodoviário coletivo passageiro com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana. A lista C do anexo 4, incluída ao decreto 3.048/99, pelo decreto também 6.957/2009, reconhece o nexo técnico e epidemiológico entre as entidades mórbidas que acometeram o autor. São diversos CIDs, CID 10, F29, F32, F33.3, F41.1, F41.2, etc. Especificados intervalos entre F20 e F29, F30, F39, F40 e F48. E a classificação nacional das atividades econômicas, as significadas. Essa circunstância é desfavorável à empresa, uma vez que atrai a presunção de existência do nexo causal. Aí que é um pouco diferente. Ele, como motorista de transporte coletivo urbano, é público notório que está submetido a um nível de estresse, em razão do grande número de pessoas que embarca e desembarca durante toda a jornada e a intensidade do tráfego de veículos típicos das grandes cidades. O autor manteve o contrato de trabalho no período de 2 de setembro de 2000 a 1 de 12 de 2003, tendo sido readmitido em 17 de 1 de 2004. Sempre na função de motorista, circunstância que também reforça o nexo de causalidade. Estou acolhendo a conclusão do lado pericial de D, CD 94D 5D. E, além de ser o mais recente, contém fundamentação consistente e em conformidade com os demais elementos da prova dos autos. Por isso, então... porque a gente entende, senhor presidente, o problema da presunção. Vossa Excelência está dentro da presunção. Mas a gente fazendo uma leitura aí, se me permite, senhor presidente? Sim, doutor Edson. Que a presunção não é instrumento hábil para formar a convicção do magistrado. Tem que ter o caso concreto. Não se pode presumir, nesse caso e em outros, como já tive a oportunidade de ler, e Vossa Excelência também já o fizeram, que a presunção não é instrumento hábil para formar a convicção do magistrado. É isso que se discute também, né, Excelência? Que dentro dos laudos médicos há uma presunção. Depende do tipo de presunção. Ele está inabilitado para o exercício da função de motorista. A prova é essa. Doutor Edson sempre
combativo, né? Eu sou o revisor da desembargadora, né? Doutor Edson, em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência sempre pela combatividade que nós já conhecemos aqui, sem nenhuma discriminação em relação aos demais advogados. Mas o senhor falou um negócio interessante mesmo, né? Pior que o senhor citou logo a minha terra, né? Puxa vida. Mas Belo Horizonte também tem, viu? Belo Horizonte tem, no Nordeste também tem. No Rio de Janeiro tem mais incidência, porque ela domina o tráfico, né? Agora, é difícil realmente. O que você falou é verdade, né? Como é que a empresa vai fazer? Isso é problema da empresa, nós já falamos isso aqui uma vez, né? Isso é problema da empresa. Agora, empurrar para o Estado, se empurrar, até falei para o doutor Arlélio aqui, eu se fosse advogado, sabe o que eu faria? Todas as condenações que tivesse no trabalho que o motorista sofresse por assalto, por aquilo, eu entrava com ação contra o Estado, já alegando que o Estado não dá segurança, eu buscaria, né, a recompensa da minha... a reparação da indenização da minha empresa contra o Estado, que não dá segurança, e realmente não dá. Mas eu acompanho a relatora, não só quanto à questão dos laudos que foram feitos aí, né? Tem a decisão da Previdência Social e tem um laudo qual se embasa, né? Que é conclusivo. Mas quanto à questão da segurança, doutor, aí vem um problema muito simples, que é o artigo 2º da CLT, que os riscos da atividade econômica é da empresa, em princípio será sempre dela. Jamais vai se imputar ao motorista que está trabalhando, ao cobrador, que ele... A menos que se provasse que ele abriu a porta para o meliante entrar e assaltar o ônibus, né? É diferente. Eu acompanho o relator pedindo... Mas tem os passageiros também, né? Tem sim, mas todo mundo está no mesmo barco, doutor. Mas o passageiro não é empregado. Empregado não, é o... Doutor Eduardo, como vota? Doutor Marcelo, desculpe. Eu, com todo respeito ao doutor Edson, eu vou acompanhar a eminente relatora. Essa questão da responsabilidade, para mim, é objetivo, sim. Se ela obtém lucro mandando um ônibus ou colocando um ônibus num local que implique em risco a integridade física do seu empregado, é um risco que ela tem que assumir, porque a empresa em si não sofre estresse, não leva tiro, não faz nada, mas quem vai fazer é o empregado. Então, em razão disso, eu acompanho a eminente relatora, com todo respeito ao querido amigo doutor Edson Fiuza Gutierrez. Doutor Edson, tem mais algum processo ou é isso? Tem outra, doutora. Tem outra? Doutores que estão presentes, permitem que Pois não. É o 6 da pauta, processo 10.205. Desembargadora Cristiane, relatora. Desembargadora Cristiane, número 6. Qual o número dele? 10.205. 10.205, obrigado. Eu conheço dos recursos ordinários e, no mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar o pagamento de 20 minutos desses por dia trabalhado, observado adicional convencional, 100%, e as súmulas 264 e 340 ST. Esta última apenas quanto à parte variável do salário. E os reflexos sobre repousos, incluindo feriados. Férias mais um terço, 13º salários, avisos prévios e de todos, excetuadas as férias indenizadas mais um terço, em FGTS e multa de 40%. 1 hora extra por dia trabalhado, de segunda a sexta-feira, na forma do artigo 71, parágrafo 4 da CLT. Também observado adicional convencional. E reflexos em repousos, férias mais um terço, 13º salários, avisos prévios. E também de todos excetuados as férias indenizadas mais um terço, em fundo de garantia e multa de 40%. Só. Acresce a condenação, valor de 10 mil. Concurso pelo reclamado, importa R$200. Doutor Edson. Senhor presidente, a empresa se reporta as suas razões de recurso, pedindo vênia ao seu provimento e improvimento do recurso do autor. É o que se espera. Eu estou de acordo com a relatora, pedindo vênia a Vossa Excelência. Desembargador Marcelo. Comigo, com todo respeito, acompanho a relatora, presidente. Doutor Edson, aproveito então para proclamar que prevalece o voto da relatora unanimidade, mas não sem antes desejar a Vossa Excelência e sua família, né? O senhor que está conosco aqui, praticamente todas as sessões durante o ano, né? Um Feliz Natal para o senhor, com muita saúde, viu? Para o senhor e para a sua família. Obrigado. Boas entradas de anos e que em 2018 todos nós sejamos vivos, com saúde, possivelmente aqui mesmo. Isso é com certeza. Eu não aqui, ali. Aqui ficaria... Eu quero dizer, aproveitar a oportunidade de dizer a ilustre embargadora relatora, os demais embargadores, Sua Excelência, o doutor procurador, senhor Gilberto, os colegas que trabalham também,
Um Natal muito feliz, senhor presidente, com muita saúde. Obrigado. E que a vida de Vossa Excelência, excelentíssimas famílias, elas tenham como telhado as bênçãos de Deus. Muito obrigado, doutor Edson. Um abraço. Obrigado, tudo de bom para o senhor. Seguinte, Gilberto. Processo 25 da pauta, número 11.382. Inscrita advogada Ana Regina Leopoldino da Fonseca Spalenza. Desembargadora relatora com seu voto, 11.332. Tá. Eu conheço do recurso, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar se seja utilizada a TR como índice de correção monetária das parcelas objeto da condenação. Doutora, boa tarde. Mantém o valor da condenação. Desculpa. Boa tarde, doutora. Uma palavra. Boa tarde. Igreja Turma, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora. A reclamada, ela pede vênia ao voto da eminente relatora, requerendo que seja dado integral provimento ao seu recurso, reformando a sentença de origem. Ora, restou demonstrado nos autos que o reclamante ele não teve a redução de carga horária. Pelo contrário, a Convenção dos Professores ela estabelece o piso salarial, o salário hora-aula, com relação a segmentos. O fundamental, do 6º a 9º, do 5º a 8º, e ensino médio e EJA. O reclamante era professor do ensino médio e, em 2011, ele teve um aumento de carga horária. Isso é incontroverso nos autos. Ele passou de 4 horas aula do 3º ano para 5 horas aulas no 1º ano do ensino médio. Um outro ponto que deve ser destacado é que a Convenção estabelece que a redução de carga horária ela deve ter uma homologação sindical quando ocorre a diminuição da carga horária. No presente processo, efetivamente, não houve a redução da carga horária, motivo pelo qual requer que seja modificada a sentença neste ponto. Com relação à multa, foi determinada a aplicação de uma multa por convenção. O fato aconteceu somente em 2011. Então, se houve se for mantida a sentença na eventualidade, que seja restringida a apenas uma multa convencional. Por fim, com relação à correção monetária, o Supremo decidiu, não sei se foi essa semana ou semana passada, que a convenção, a atualização monetária, até divergindo um pouco da reforma trabalhista, que vale é o IPCA, pelo que requer que seja utilizado o IPCA na atualização monetária, conforme determinado pelo Supremo em último recurso. Pois não, doutora relatora. Aqui, no tocante ao IPCA, eu vou acolher as divergências que aqui estão e vou... Minha conta é do Eduardo. Vou aplicar o IPCA. Então, vai ficar unânime nesse aspecto. Minha é do Marcelo. Não, eu suspeito, eu dei a minha suspeição. Não dele, é dele. Agora, para você, e até também registrando que é um pedido feito da própria tribuna. É procuradora do Instituto Padre Machado, né? Pela procuradora da reclamada. Sim. Conforme sustentado a tribuna e requerido pela procuradora. Eu vou acolher e deferir o IPCA. Agora, a tese sustentada da tribuna, a tese sustentada pelo reclamado não tem amparo nas normas coletivas quanto às diferenças salariais. Por quê? Essa redução de carga horária, é certo que, ao contrário do que foi pelo Instituto alegado, na hipótese do exame não está configurada a alteração por mudança de segmento, já que nos termos da norma coletiva e da incontroversa realidade fática retratada nos autos, o autor manteve-se por todo o período no mesmo segmento, ou seja, no ensino médio, inexistindo, pois, norma coletiva autorizar a prática adotada pelo reclamante de pagamento de salário hora-aula de acordo com a série ou ano do currículo escolar. Não há dúvida de que a alteração contratual perpetrada foi lesiva ao autor, já considerados os valores dos pisos adotados pela reclamada. Constata-se que, a despeito de reduzir a carga horária no 3º ano, em 4 aulas, e acrescer 5 horas aula no 1º, houve redução salarial, já que as 4 horas reduzidas eram remuneradas com salário base superior. Mantenho o voto. Mantido o voto, eu estou acompanhando, doutor Eduardo. Eu estou acompanhando, a divergência já foi exclusivamente acolhida. quanto ao IPCA. Então, tá certo.
Doutor, então prevalece o voto da relatora, viu? A unanimidade, assim se decide. Obrigada. Feliz Natal a todos e um feliz ano novo. A senhora também para sua família, viu? Felicidade. Dá reclamada, porque aí não cabe nem... Ainda do doutor Cristiano. Ô, Marcelo. Perfeitamente. Então, é negar provimento, viu? Negar provimento. Conforme requerido pela procuradora da reclamada tribuna, para manter o IPCA. Ok. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, processo 12 da pauta, número 10.637. Inscrito advogado Marcelo Soares Rodrigues Coelho. 12 da pauta. 12. Senhora relatora, para ler a conclusão do voto, por gentileza. Vou ler assim. Peraí. Deixa eu... Aqui. Depois dos recursos interpostos pelas partes, no mérito nego provimento ao recurso adesivo aviado pelo reclamado, dou parcial provimento ao recurso ordinário oposto pela reclamante para determinar a incorporação definitiva das diferenças decorrentes da equiparação salarial após 21/6/2013, com pagamento das diferenças salariais reflexos em férias mais 1/3, 10/3 salários, fundo de garantia mais 40%, além de deferir horas extras trabalhadas após a 8ª hora diária e 44ª semanal, com os reflexos especificados nos fundamentos. Provejo ainda para autorizar a prova do valor salarial devido aos paradigmas em liquidação. O total devido ao reclamante será apurado em liquidação, devendo ser observados todos os critérios constantes da fundamentação, que faz parte integrante dessa conclusão. Aí aqui especifica os feição salarial ou não, e acresce a condenação o valor de R$50 mil com custos adicionais de R$1.000 a cargo do réu. Boa tarde. É só esclarecendo, desembargadora. A equiparação salarial foi deferida de acordo com que o salário a se apurar na liquidação de sentença, de acordo com os dos paradigmas, os salários que os paradigmas obtiverem na justiça, nos termos da súmula 6. Sim, equiparação salarial. Sim. É porque, na verdade, assim, ele não tinha sido manifestado isso até a matéria de cerceamento de falta de prestação jurisdicional. Do 10.637. Mas, testemunha animais da ficha do regime. Ele vai ganhar a mesma função, o mesmo valor daquele que exerce a função ATDR desde a admissão. E sim, mas eu peço a equiparação salarial nos termos da súmula 6. E isso não foi manifestado em primeira instância, Excelência. Não foi deferido até a primeira preliminar que eu aleguei aí. A gente não deve funcionar. Se não tivesse, estaria já. Inclusive, Excelência, de um dos paradigmas, o processo já até transitou em julgado. Ontem mesmo juntei a certidão de trânsito em julgado neste processo que foi incluído na pauta. O magistrado de primeiro grau, ele deferiu o pedido de equiparação salarial e julgou indevidos os reflexos posteriores a 21/6/2013, não é isso? Sim, Excelência. Em razão da designação para o cargo de assessor de qualidade. Não tendo a requerente comprovado a identidade de funções entre a nova função ocupada e aquela exercida pelos paradigmas. Aí ele surgiu... Estou entendendo aqui que a relatora ela está estendendo. O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de equiparação com os paradigmas Carlos e Vitor, em conformidade com o entendimento contido na súmula 6, desde a admissão até 21 de junho de 2013, com reflexo. Reclamado interpôs, excede contra razões, recurso adesivo, a existência de qual foi reconhecida identidade de função. Além do mais, afirma que as alegações do réu dizem respeito. Dito isso, faça a necessária análise. E o que ela está fazendo? Está estendendo a decisão de primeiro grau para frente. Mas eu só quero saber se os efeitos, porque tem uns salários... Tem um embargo de declaração. É longo, se não tiver, se o senhor tiver dúvida, aí o senhor... Então eu vou ter que sustentar, porque na verdade porque é um dos pilares do recurso, desembargador, é exatamente a completa prestação jurisdicional que foi requerida em primeira instância. Foi deferida a equiparação salarial na forma como pleiteado, pelo tempo pleiteado, inclusive.
Só que não foi, nada se manifestou se a equiparação salarial seria com o salário contratual dos paradigmas, porque todos os paradigmas têm processos contra essa empresa e pleiteando equiparação salarial. E eles, e principalmente um deles, Aqui, ó, deverá ser permitido ao reclamante que comprove o deferimento da equiparação salarial postulada pelos modelos no momento da liquidação. Perfeito. Então é isso aí que eu estava pleiteando. É exatamente foi isso aí. atendido. Então está de acordo com o que eu estou querendo. Vai comprovar na liquidação. Na liquidação os valores... Foi deferido também horas extras, etc. Excelência. E vale mencionar que o réu, ao se manifestar sobre pleito de equiparação em cadeia, limitou-se a invocar a maior antiguidade para paradigma remoto, mas sem razão. Aí vem... Está convergente, inclusive. Convergente. Ok. Pois não, doutor? Eu estou dando provimento parcial ao pedido para que se apure liquidação de sentença nos valores efetivamente devido aos modelos, inclusive em razão da isonomia salarial que postularem em juízo. E defiro também horas extras, né? Conforme pleiteado. Só porque eu não entendi direito a conclusão. Eu deferi horas extras. Está deferido horas extras. Após a 8ª trabalhada, já era a 44ª. Horas extras foram deferidas. Desculpa o não entendimento, eu agradeço. Feliz ano novo, Feliz Natal para todos. Só consultar, doutor. Eu estou de acordo, desembargador Marcelo, está de acordo? Da mesma forma, estou acompanhando a relatora. Decisão. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Um abraço para o senhor, bom Natal para o senhor e família. Viu, boas entradas. Seguinte, Gilberto. Número 20 da pauta, processo 10.929. Inscrita advogada Yara Drummond Torres Sampaio. Desembargadora continua com a palavra. 10.929. Tá, eu recebi memorial. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto e, no mérito, negando provimento ao apelo do reclamante. Conhece, nega. Doutora, boa tarde. Atende, doutora. Boa tarde, claro, excelência. Poderia, excelência, resguardar o direito à sustentação? A divergência, eu já votei, inclusive estou de acordo. Doutor Marcelo. Eu, da mesma forma, acompanhando o relator, afirmando que eu recebi um memorial muito bem elaborado, estou acompanhando o eminente relator. Obrigada, um abraço, doutora. Bom Natal para a senhora e família. Obrigado. Muito obrigado. Boas entradas, felicidade. Até logo. Seguinte. 9 da pauta, processo 10.269. Inscrita advogada Márcia Costa Baroni. 9 da pauta. Esse não vai atender, não. Número 9, desembargadora. Estou indo. Não vá não, fica aí mesmo. Conheço dos recursos interpostos pelas partes e nego provimento ao recurso ordinário do reclamado. Provejo em parte o recurso adesivo do reclamante para determinar que o marco prescricional fixado para pretensão ao pagamento das horas extras trabalhadas além da 8ª diária, 4/7/2008, estende-se aos correspondentes reflexos da parcela, bem como para reconhecer o caráter salarial do auxílio alimentação e deferir o pagamento dos reflexos do benefício em repouso semanal, incluindo sábados e feriados, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, horas extras, gratificação semestral, abonos, assiduidade, licenças-prêmio e fundo de garantia. Acresce a condenação, valor de R$20 mil. Custos adicionais pelo reclamado, importe de R$400. Não atende. Fiquei uma dúvida. Doutora Márcia, boa tarde. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, demais desembargadores. Eu fiquei com uma pequena dúvida. Com relação ao adesivo, ao recurso do reclamante, foi provido em parte? Foi provido. A ajuda à alimentação foi provida também ou não? Eu fiquei em dúvida. Auxílio alimentação. Conhece a natureza salarial do auxílio alimentação? Defere reflexo. Antes da adesão ao PAT. E a questão do marco prescricional também foi colhido do reflexo? Em parte, também. Sim, foi. Porque o marco prescricional... Era o que o marco prescricional... 4/7/2008. Isso. Então, estende-se aos correspondentes reflexos das parcelas. Meu garoto. O marco estende-se a tudo. A prescrição abrange tudo. Satisfeita, doutora? Obrigada. Eu sou de acordo, doutor Marcelo. Também acompanho. Não. Unânime, doutora. Obrigada. Bom Natal para a senhora, boas entradas, felicidades, um abraço. Até logo, até logo. Felicidades. Acabou? Encerraram-se. Não, nem entendi. Vamos